Oi, pessoal, tudo bem? Na última aula, a gente viu que a gente viu sobre seleção e acasalamento, né? Nós vimos a importância da seleção e nós vimos a diferença entre acasalamento ao acaso, por pamixia, ou controlado, né? No caso, a gente viu que existe o pedigree, que ele pode ser endogâmico ou exogâmico, ou seja, entre parênteses ou entre sujeitos externos, né, que fogem daquele grupo de animais, de familiar, grupo familiar. E hoje a gente vai entrar em cruzamentos, certo? A gente viu que existe uma diferença entre acasalamento e cruzamento. Acasalamento é o ato, né, em si, da fecundação. Já o cruzamento, ele acontece entre espécies diferentes ou raças diferentes. No acasalamento, pode acontecer dentro de uma mesma espécie ou dentro de uma mesma raça, por exemplo. Tá certo? E aí vem o que a gente chama de endogamia, tá? A endogamia a gente vai ver em outra aula, tá certo? E aí a gente vai ver é, os graus de diluição de sangue. Mas hoje vamos entrar em cruzamento. A gente viu que a heterose é a resposta do cruzamento, né? E aí a gente fez um exercíciozinho onde vocês tinham que calcular a percentagem de heterose. A heterose a gente viu que é igual à média da geração F1 da progênie, né, das progênies, menos a média dos pais dividido pela média dos pais vezes 100. E aí a gente tinha lá, deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente fazer o exercício. A gente tinha lá que a média da progênie da geração F1, ela era igual a 105 quilos, certo? Isso nos 90 dias do peso a desmama, tá? Então tá aqui 105 quilos, média da geração F1. E nós vimos que o peso do pai, a desmama, nos 90 dias era de 90 quilos e o peso da mãe, né, era 110 quilos. Se a gente sabe que a heterose é igual à média da progênie menos a média dos pais, e eu tenho que os pais, um tinha 90 quilos e o outro tinha 110 quilos, eu tenho que tirar a média disso daqui, concordam? Então, eu tenho que somar 90 com 110, tá? Para depois a gente dividir por 2. Isso aqui dividido por 2 vai dar 100 quilos, certo? 100 quilos. Então, 100 quilos é a média dos pais, tá? Então, se a gente sabe que a média da geração F1 é 105 quilos, então a gente tem aqui 105 menos a média dos pais, que foi 100, não é isso? 110 mais 90, 200, dividido por 2, 100. Então, 100 quilos, dividido pela média dos pais, que, novamente, a gente repete aí os 100 quilos. Então, 105 menos 100 dá 5, certo? Dividido por 100 vai dar 5, peraí, 105 menos 100, 5 dividido por 100, 0,05. Só que aí no final a gente vai multiplicar por 100. Por que a gente multiplica por 100? Porque tem que ser em percentagem. Então, 100%. Então, vezes 100 dá igual a 5%, tá? Então, a nossa heterose final de peso aos 90 dias
é de 5%. O que isso quer dizer? É uma heterose baixa. Ou seja, a gente precisa selecionar esses animais, tá certo? Por quê? Porque a heterose nada mais é do que a resposta do cruzamento. Se a heterose foi baixa, quer dizer que a gente precisa selecionar animais superiores, tá? O que a gente idealiza é 100% de heterose. É fácil conseguir 100% de heterose? Não, tá certo? Não é fácil. Isso aí, para a gente conseguir 100% de heterose, a gente tem que ter uma média muito parecida. E é difícil a gente conseguir superioridade com médias parecidas. Mas a gente pode obter essa heterose através de endogamia, que a gente vai ver na próxima aula. Então, através de diluição de sangue ou graus de parentesco, a gente consegue obter uma heterose bem bacana. E aí a gente consegue obter um puro por cruza, ou seja, uma diluição de sangue bem próxima aí do 100%, tá? Geralmente esse puro por cruza a gente consegue obter até a quinta geração. Depois da quinta geração, quinta F1, a gente para de fazer esse tipo de cruzamento entre parentes para não dar problemas de anomalias, certo? Outro método que a gente pode usar, obviamente, é o retrocruzamento. Então, você vai começar a retrocruzar esses parentes, certo? Para que a gente faz isso? Isso aqui que vocês estão vendo é um rebanho homogêneo de Nelore. E essa homogeneidade não são clones, tá? A gente consegue obter a partir justamente da diluição de sangue. E a gente preconiza aí a rusticidade desses animais, eles são muito adaptados, né? Então eles têm um fenótipo bem adaptado. E a precocidade, ou seja, a desmama desses animais é precoce. Consequentemente, o peso ao abate, né, que ele vai obter, vai ser precoce. E aí a gente tem os tipos de produção de novilhos precoce e super precoce. Geralmente, novilhos precoces a gente abate aí com 2 anos, 2 anos e meio. Novilhos super precoces a gente consegue abater com 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Então a gente consegue obter animais com excelente desempenho, ponderal inclusive, com até 2 anos de idade. Então eles conseguem chegar aí nos 450 quilos com 2 anos, certo? E isso faz com que o dono da fazenda crie esse giro de capital, né? Então, a cada 2 anos tem giro de capital, além da qualidade da carcaça desses animais. Vai ser uma carne macia, uma carne mais nova, tá certo? Muito bem. Então, o que a gente quer obter com a heterose? O aumento da heterozigose, justamente por isso o nome se diz heterose, tá? Vem de heterozigoto, né? 2 alelos, um dominante e um recessivo. A gente quer obter o aumento do valor da combinação gênica dos animais, aumento do valor genotípico desses animais e, consequentemente, aumento da média da população, tá? Então, nesse caso que a gente fez do peso aos 90 dias de nascidos, né, que é o peso a desmame, a gente obtém animais pesados, mais pesados, apesar de ter sido pouca heterose, mais um aumentozinho do peso ao desmame, né? E isso faz com que o animal chegue aos 450 quilos mais rapidamente. Então, o abate é mais precoce, certo? Os cruzamentos, eles podem ser entre linhas endogâmicas, e aqui é entre parentes, ou entre raças ou cruzamentos propriamente dito. Então, o que a gente prioriza em cruzamentos não é tanto a endogamia. A endogamia se dá mais para acasalamento, tá? Mas o que a gente prioriza mais em cruzamentos é entre raças. Então, nós temos alguns tipos de cruzamentos. Nós temos o cruzamento simples, onde a gente tem cruzamento de uma raça A com uma raça B, por exemplo. A gente tem um cruzamento, pode ter um cruzamento alternado ou rotacionado. Nesse tipo, a gente rotaciona o pai, certo? Então, a gente faz a alternância do pai. E a gente tem o cruzamento contínuo absorvente. Esse cruzamento contínuo
é onde a gente consegue um puro por cruza, tá? Obtendo diluição de sangue. Então, tipos de cruzamento simples, alternado ou rotacionado, contínuo ou absorvente. Nós temos esses 3 tipos aí. Aqui a gente tem um esquema de um cruzamento simples, com a composição genética dos pais e a progenie em heterozigose, certo? Aqui a gente tem o pai, a mãe e a progenie. E a gente quer saber a heterose, obviamente, desse cruzamento. Então, a gente tem um pai somente, uma mãe somente. Então, sabendo que eles têm 100% aí do código genético, a progenie vai herdar 50% da mãe e 50% do pai. Nesse caso aqui, a gente tem 100% de heterose, certo? Então, é assim que a gente alcança, na primeira progenie, os 100% de heterose. Vai ser sempre? Não. Isso aí vai depender dos dados que você vai obter, por exemplo, desempenho ponderal, idade ao primeiro parto, de peso ao desmame, entre outros índices zootécnicos, tá? Mas o que a gente sabe é que acasalamentos entre pai e mãe heterozigotos, 100% heterozigotos, a gente vai ter 100% da progenie em heterozigose. E mais ainda esse grau de sangue. O que é que a gente observa aqui? Pai, alelo A, pai, alelo B. Aqui a gente tem a mãe com alelo 100% B, então essa progenie vai herdar 50% de A, 50% de B, 100% de heterozigose. E aí vai diluindo. Aí eu vou rotacionar o pai, ó, 100 de B mais 50 de B da mãe, dividido por 2, 75. E aí vai diluindo. 50 A da mãe, dividido por 2, 25. 75 mais 25, 100. Consequentemente, heterose 50%. E veja que a diluição vai segundo a rotação. Então, a gente tem aqui alelo B 100%, alelo A 50%, alelo B 75%, alelo A 63%, alelo B 69%, 66% do A, 67% do B, 67% do A. E aí vai diluindo segundo a rotação do pai, certo? Então, esse é um cruzamento rotacionado com 2 raças. No caso, raça A e raça B, né? Muito bem. Vamos classificar mais tipos de cruzamentos. Então, a gente viu que existe o cruzamento alternado ou contínuo, né? Além disso, nós temos o cruzamento industrial, o retrocruzamento, o cruzamento terminal e o rotacional. Dentre esses, os mais utilizados são o cruzamento industrial, certo? E o cruzamento rotacional, que a gente tanto ouve falar aí do tricross. Vamos ver o que é isso. O cruzamento industrial entre raças diferentes, onde há a presença de puro sangue. E aí vem aquele nosso PO. Então, um animal puro sangue, ele vem de endogamia, certo? Então, geralmente, essas raças de puro sangue que o pessoal traz para cá, o próprio sêmen do touro que o pessoal traz para cá, é de puro sangue. A partir desse puro sangue, que é o PO, puro de origem, a gente vai diluir os graus de sangue de geração em geração. Tá? E aí a gente vai ver endogamia na próxima aula. Infelizmente a gente vai entrar de férias agora, né? Mas aí quando a gente retomar, vão estudando nas férias, para quando a gente retomar, vocês não esquecerem tudo que a gente viu de acasalamento e cruzamento, que a gente já vai começar com endogamia, e aí tem uns cálculozinhos de endogamia, tá certo? Existe também o retrocruzamento. No retrocruzamento, vocês observaram que a gente consegue obter 100% de heterose, né? Porque a progenie ela herda 50% do pai e 50% da mãe. Mas essa geração F1 ela vai retrocruzar, ou com o pai ou com a mãe. A partir desse retrocruzamento, ou seja, a partir da segunda geração, a gente não tem mais 100% de heterose. A gente só tem 100% de heterose na primeira cruza, certo? Cruzamento terminal. O cruzamento terminal, o nome já diz, é para terminação,
certo? Ou seja, quando eu quero parar de diluir esses graus de sangue e eu quero, tipo, só terminar aqueles cruzamentos para colocar os animais para abate e ficar com aquele rebanhozinho homogêneo. Nesse caso aqui de cruzamento terminal, a gente tem melhor condição em menor prazo. Então, é justamente aquele novilho precoce, super precoce que eu falei para vocês, tá? Já o cruzamento rotacional, o nome já diz, é rotação. Nesse caso, é diferente de retrocruzamento. No retrocruzamento, a gente pega a geração F1 e faz o retrocruzamento com o pai ou com a mãe, certo? Então, a gente volta a cruza. Já no cruzamento rotacional, a gente vai rotacionar os cruzamentos, ou seja, eu vou utilizar 3 raças. Por isso que é tricross. Por exemplo, na primeira cruza eu tenho raça A com raça B, mãe e pai, tenho geração F1, 100% de heterose. Na segunda geração, ao invés de eu retrocruzar com A ou com B, eu vou rotacionar com C, certo? Então é outra raça, são 3 raças diferentes, A, B e C. Então na segunda geração, aí sim eu obtenho um tricross, é um resultado de um cruzamento entre 3 raças. Então quantas gerações eu tenho que ter aqui? Pelo menos 2, tá? Então recapitulando. Tipos de cruzamento: industrial, retrocruzamento, terminal ou rotacional, certo? Para cada situação, o produtor tem que saber o quê? Primeiro, o que é que eu estou procurando? Se eu estou procurando melhor qualidade de carcaça, ou se eu quero abater num tempo mais rápido, ou se eu quero animais mais maduros, né? Eu tenho que saber se eu quero melhorar a produção de leite. A gente entende que produção de leite é diária, não tem nada a ver com carcaça, qualidade de carcaça, né? Então, produção de leite a gente vai voltar, vai redirecionar os cruzamentos para a produção leiteira, né? Então, não existe abate com 2 ou 3 anos, certo? Ou 4 anos. Esses animais duram aí até 7, 8 anos. Né? Muitos animais agora estão durando até 9 anos, se for uma boa multípara. A gente tem que entender o que é que a gente vai fazer com a geração F1, porque a gente não pode simplesmente descartar, né? A gente tem que entender que a gente tem que selecionar a média dos melhores, então a gente não pode simplesmente pegar um animal e descartar esse animal. A gente tem que saber o que é que vai fazer com essa geração F1. Por isso a importância de não sair cruzando adoidado por aí. E a gente tem que entender o que é que a gente vai fazer com a geração F2. A partir do momento que eu seleciono a geração F1, né, eu tenho que retrocruzar. Se eu retrocruzar e obtiver uma geração F2, o que é que eu vou fazer com essa F2? Eu já vou descartar, eu vou continuar com os retrocruzamentos, ou vou fazer um tricross, ou vou preparar esse animal para uma cruza terminal, ou vou fazer a própria endogamia do rebanho. Né? Então a gente tem que entender o que é que a gente está fazendo com esses tipos de cruzamento, tá? É muito importante para a seleção e, obviamente, para aumentar a produtividade. Então a gente viu que acasalamento é a união de um macho e uma fêmea, né? Que é a própria fecundação para a geração de um novo ser. Esse acasalamento ele pode ser ao acaso, por pomixia, e a gente não sabe muito bem qual foi o pai que montou em que fêmea, qual foi o macho que montou em qual fêmea, então a gente tem essa desvantagem de não poder selecionar os melhores. Ou ele pode ser orientado ao preferencial. A gente viu que pode ser entre semelhantes ou dessemelhantes, né? Esse acasalamento orientado, a gente já tem condições de saber quem é o pai e quem é a mãe, certo? O acasalamento ele serve para seleção de desempenho e pedigree. Né? Então a gente viu que o pedigree ele pode ser endogâmico ou exogâmico, vai depender aí da diluição do grau de sangue que a gente quer. Muito bem. A gente viu que o desempenho dos acasalamentos eles podem ser aleatórios, entre semelhantes ou
dessemelhantes, entre semelhantes e entre parentes, entre dessemelhantes não parentes, não aparentados, né? Aqui está o pedigree, endogâmico ou exogâmico. E a gente viu que existe o acasalamento ao acaso, onde todos os indivíduos têm iguais chances de acasalar. O acasalamento endogâmico é justamente a utilização de indivíduos aparentados, já o exogâmico entre não aparentados, né? E a gente não tem, nesse caso, diluição de grau de sangue. A gente viu que existem índices para avaliar desempenho de seleção, né? E para dar uma melhor acurácia na seleção, maior precisão, né? Da seleção desses animais. A gente observou que existem, os 3 mais utilizados são o BLUP, o BLUE e as DEPs. O BLUP é o melhor preditor linear não viesado. O BLUE é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de preditor, ele vai ser estimador linear não viesado. Os BLUPs trabalham com a expressão do fenótipo do indivíduo. Já o BLUE a gente tem efeitos fixos, né? Por isso que eles são estimadores, certo? Porque a gente não pode trabalhar com preditor só com a expressão do fenótipo, porque o fenótipo muda de indivíduo para indivíduo. E a diferença esperada na progênie, que é justamente a superioridade da progênie em relação à média dos pais. Então, como considerações finais, a gente tem a importância do cruzamento e do acasalamento. Vocês viram a diferença entre os dois, né? A gente viu que o acasalamento ele pode ser ao acaso ou controlado. Geralmente, em acasalamento controlado, a gente usa um rufião. Os cruzamentos, existe o cruzamento industrial, rotacionado, o retrocruzamento, né? E o contínuo, onde a gente consegue obter uma geração F1 de acordo com o objetivo inicial. E a gente obtém a acurácia através de estimadores, né? Ou preditores. Ou então até mesmo através da diferença da progênie. Então, esses estimadores, esses preditores, eles servem para levar a acurácia na seleção, certo? Vocês têm aí no portal anexado alguns exercíciozinhos que vocês vão responder e vão encaminhar até quinta-feira, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição, estou no WhatsApp, no Instagram para ajudar vocês. E eu espero que vocês tenham umas boas férias, vocês fiquem em casa, não saiam por aí não, que essa pandemia está muito séria. Aproveitem para estudar, né? Para quando a gente voltar em breve, a gente voltar com tudo e teremos uns cálculozinhos para fazer de endogamia, tá certo? Beijos e se cuidem. Tchau, tchau.